Nunca se esqueça que na cegueira tem alguém se alimentando da sua idiotice. E Paulo era esse cara que fazia tudo na cabeça dele por amor a Deus. Esse é o problema dos religiosos que usavam Paulo. Eles não sabiam que Paulo fazia isso não porque ele carregava o mesmo ódio do sumo sacerdote. Ele fazia isso porque ele amava a Deus. Ele achava que ele estava fazendo aquilo para agradar a Deus. Porque no momento em que Cristo se revela, ele se rende. Atos capítulo 9, verso 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu e nem bebeu. A narrativa de Lucas para Teófilo contém ela vai colocando em doses, pequenas doses, a entrada de Paulo na história. Aqui ainda chamado Saulo. A igreja nascente começava a sofrer perseguições. O final do capítulo 7, começo do capítulo 8, nos mostra que na morte de Estevão, Saulo estava ali, quando ele foi apedrejado. O início do capítulo 8 conta que foi disparada uma perseguição e Saulo estava encabeçando isso. Foi o que dispersou também os irmãos de Jerusalém para outros lugares naquela região conhecida do Império Greco-Romano da época, Império Romano da época. Agora, Lucas conta para Teófilo a conversão de Saulo. Há uma importância grande aqui, do porquê isso aqui está na história. Do porquê o Lucas decidiu colocar a história de Saulo. Porque esse livro de Atos, provavelmente, foi escrito próximo do ano 70 da nossa era. Lembre-se que Jesus deve ter morrido então no ano 33. Quase 40 anos já haviam passado desde quando esses eventos aconteceram, a ressurreição. Lucas está contando bem depois para Teófilo. E esse Teófilo que se converte e começa a conhecer a comunidade cristã, ele com certeza já tem muito contato com o que o próprio apóstolo Paulo desenvolveu ao longo dos anos. Muitas cartas de Paulo já tinham sido escritas, as comunidades já liam as cartas de Paulo. A história dele é de suma importância no início, no nascimento da igreja. Aliás, até hoje nós lemos suas epístolas, elas fazem parte do cânon bíblico, até hoje a gente está fazendo isso. E aquilo que ele ensinou nas igrejas, o seu testemunho, a eclesiologia, a maneira como ele desenvolve a igreja, nos acompanha até hoje. E este Saulo era um perseguidor da igreja. O texto diz que ele respirava ameaças e morte contra a igreja de Jesus.
Em Filipenses 3, versos de 4 a 6, ele conta um pouco da sua história, dizendo: é verdade que também eu poderia confiar na carne. Carne aqui é como vida humana, tá? Confiar na minha humanidade. Se alguém pensa em confiar na sua carne, eu ainda mais. Ele vai falar das qualidades que ele tem na vida humana. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O versículo 7 não está aqui na tela, mas eu vou ler. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que é de Deus baseada na fé. Nós estamos falando de um cara que tinha cartas, diz o texto, do sumo sacerdote, que é a máxima autoridade judaica da época, para que ele pudesse entrar nas sinagogas, em Damasco, no caso, estava indo para Damasco. E se ele encontrasse alguém que era do caminho, com letra maiúscula, aqui acho que era uma espécie de uma gíria, ao invés de falar você é evangélico ou você é gospel, era assim: ou você fala diferente, você crê em Jesus? Ele fala assim: eu sou do caminho. Opa, esse aqui é do caminho. Se ele encontrasse alguém do caminho, ele pudesse prender. Porque Saulo era mais ou menos como a gente diz na gíria hoje, o idiota útil. Na cabeça dele, ele estava fazendo tudo o que ele aprendeu para agradar a Deus. Ele era zeloso, você viu aqui, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, sangue puro, hebreu de hebreus, formado aos pés de Gamaliel, segundo a lei ele era um fariseu. Os fariseus, nós usamos isso, o nome fariseu, pejorativamente, e não está errado, porque grande parte da luta de Jesus contra os religiosos vinha dos escribas e fariseus, mas o movimento dos fariseus, que começou no que nós chamamos de período interbíblico, entre o Antigo e o Novo, é um movimento puritano, de consagração, de gente que queria cumprir mesmo a lei. E Paulo era zeloso, ele queria cumprir a lei, ele só achava que cumprir a lei era perseguir a igreja. Apaixonado pela lei, apaixonado pelo cumprimento dela. E não se esqueça que quando o templo foi destruído, 580 a.C., na invasão babilônica, não tinha templo, não tinha onde oferecer sacrifício, não tinha onde ouvir a leitura da lei, não tinha um lugar para fazer as orações 3 vezes ao dia. Sem o templo, se perdeu o centro da fé, da religião, do judaísmo do Antigo Testamento. Ele veio a ser reconstruído nos dias de Ciro, mas por algum tempo, 70 anos só do que previu Daniel, mais o período de reconstrução, e para todos aqueles que estavam espalhados pelo império não tinha templo. É nesse período que o escribismo cresce em Israel. E já que não tem templo, cumprir a lei se torna o culto. Os fariseus surgem nessa época, como gente que quer cumprir ipsis literis, cada vírgula da lei para ser agradável a Deus. E Saulo era um cara que queria agradar a Deus, apaixonado, cego. Diz o texto que ele respirava perseguição e morte. Sabe o que é respirar, né? Inspira e expira. Para dentro e para fora. Empneu é o verbo que significa esse respirar, inspirar e expirar. É uma preposição dentro, e o pneu, que é o verbo do pneuma. Pneuma é espírito. A palavra espírito significa ventos, pneuma, o sopro. Bonito é no hebraico.
ruach, que significa esse sopro. É bonito quando a gente pensa no hebraico que a palavra espírito é a primeira que a gente fala quando nasce. E a última que a gente fala quando parte. Deus está nos dois momentos e está no meio também. Por isso ele respirava. O que é o teu respirar? Nesses últimos anos aqui, tem gente que respira ódio e política, né? Você fala, eu comprei um pincel. Mas esse pincel é vermelho ou verde e amarelo? Os caras só respiram isso, mano. Só respira isso. Você fala qualquer coisa, machuquei a mão esquerda. Você de direita, né? Não, só machuquei a mão esquerda, cara. Só isso. Tem gente que respira ódio, gente que respira um monte de coisa. Paulo respirava. Ele acorda e dorme, pensando e sonhando em como perseguir a igreja. Cego, cego. Por uma paixão religiosa. Na cabeça dele, correta. Por que eu disse que é o idiota útil? Paulo era jovem. Diz em Filipenses, aliás, em Gálatas 1,14, na minha nação, quanto ao judaísmo, é Paulo falando, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Na idade dele, ninguém se comparava a ele no conhecimento, no zelo, na tradição. Geralmente o apaixonado é cego. É bom ter gente assim. Perseguir a igreja. E se ele ultrapassar o limite da lei? Deixa. É bom ter uns caras cegos assim. Na ilusão da idiotice e da paixão, ele é muito útil. Vem aqui, você é o nosso pupilo. Cartas, eu vou te apresentar. Lembre-se que o templo aqui só tinha em Jerusalém. Quando ele chega nas outras cidades, ele tem que ir na sinagoga, onde se estudava a lei. E se ele encontrasse alguém do caminho, ele podia prender, levar preso para Jerusalém e pelo jeito respirava a morte. Estevão já tinha sido apedrejado, a gente mata. Mas você não acha que tem que levar para o Império Romano fazer o julgamento? Tem, mas deixa ele. Mas e se esse cara ultrapassa a lei, ele é preso e ele é crucificado pelos romanos? A gente arruma outro. Nunca se esqueça que na cegueira tem alguém se alimentando da sua idiotice. E Paulo era esse cara que fazia tudo na cabeça dele por amor a Deus. Esse é o problema dos religiosos que usavam Paulo. Eles não sabiam que Paulo fazia isso não porque ele carregava o mesmo ódio do sumo sacerdote. Ele fazia isso porque ele amava a Deus. Ele achava que ele estava fazendo aquilo para agradar a Deus. Porque no momento em que Cristo se revela, ele se rende. No momento em que Jesus aparece, ele fala, é Jesus. Ele ia por um caminho para perseguir as pessoas do caminho. E Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, disse para ele que o caminho era outro. No meio da caminhada, uma luz aparece e ele deve ter caído prostrado de joelho, fica cego. O Saulo, que era o cara que conhecia de cor a lei. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos, a gente percebe o quanto Paulo conhecia da tradição. Aliás, se tinha alguém que Deus chamaria e transformaria para fundamentar a sua igreja, era esse cara aqui. Ninguém como ele soube como combater a tradição que tentava impedir, a tradição religiosa que tentava impedir Cristo. Ler a carta aos Gálatas, por exemplo, um grito de liberdade. A gente fala que é a carta de independência, o brado de independência da fé cristã está em Gálatas. É o independência ou morte. Aliás, Paulo diz aqui que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, zeloso pela lei, mas eu reputei tudo por perda. Eu vou jogar tudo isso aqui fora. Além disso,
Saulo era um cara que conhecia tudo sobre a cultura da época. Ele podia bater papo com qualquer filósofo grego pelo conhecimento que tinha. Ele podia discutir em pé de igualdade com qualquer político romano. Poderia discutir sobre religião e fé e tradição judaica com qualquer um mestre da lei. Falava hebraico, falava grego, falava aramaico, falava latim. Ele era um homem versado, ele era cidadão romano, nascido em Tarso. Ele tinha green card. Ele era admirado dentro da comunidade judaica e fora da comunidade judaica. E era jovem. Ímpeto, paixão. Quando ele descobre Cristo, ele fala aqui no texto: eu joguei tudo no lixo. E ele diz que ele está buscando uma justiça que não se baseia mais nas suas qualificações. Eu não serei aceito diante de Deus pelas coisas que eu faço, por aquelas que eu tenho. Eu não serei aceito pelas minhas insígnias. Deus não vai dizer: parabéns, Paulo, você é demais, pelo meu conhecimento, pelo meu zelo, pela minha tradição, pela minha cultura, pelo meu preparo, pelos meus estudos. Paulo diz: eu joguei tudo isso fora e considerei como lixo. A palavra aqui é esquibalon. Esquibalon é bosta de boi. Ai, Zé, você falou... Não foi eu que falei, foi Paulo que escreveu. É que nós traduzimos assim, lixo. Tem algumas versões que colocam esterco, excremento de animais. Ele considerou tudo isso que ele possuía como algo passível de ser colocado na latrina e apertar um botão e jogar fora. O engraçado é que tem muito crente hoje que quando Paulo reúne tudo isso e joga na latrina, ele sai correndo na caixa de inspeção para tentar pegar o esgoto, para ver se pega o green card de Paulo, para ver se pega umas insígnias, porque o motivo da sua religião é acumular honrarias e destaques humanos. Paulo, do topo da cadeia alimentar onde ele estava, perseguidor da igreja, enxerga uma luz e ele cai por terra e fica cego. Aquilo foi tão fenomenal que os homens que estavam com Paulo ouviram a voz de Jesus, mas eles não viram a luz. É engraçado. E Paulo, que era o cara que enxergava tudo, que julgava tudo, que podia antever os movimentos, isso aqui está errado, aquele está certo, esse cara do caminho tem que matar, a nossa tradição está correta, esse que achava que enxergava tudo, caiu em trevas, parou de ver. O texto diz que Jesus disse a ele: eu sou Jesus. Eu imagino que Paulo pudesse ter na cabeça, por exemplo, já que ele conhecia tudo da lei, o texto em que a voz de Deus fala com Moisés numa sarça que ardia, num fogaréu que não consumia. Ou talvez um anjo do exército de Deus que apareceu para Josué e ele ouvia a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, que a terra que você vai entrar é terra santa. E Paulo nunca teve essa expectativa de um dia ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve, aquilo causa um temor dentro dele, porque parece que de repente várias conexões se fazem. Não, Jesus eu não devo perseguir, ele é filho de Deus. Todo o conhecimento sobre Deus, sua manifestação e o seu poder, que levavam Paulo a perseguir a Cristo e a igreja, agora se ressignificavam. Ele falou: não, apaga tudo. Jesus é o Filho de Deus, eu não posso fazer isso. E quando no Antigo Testamento a gente lê que alguém se arrependia, ele se humilhava por terra, ele ficava sem comer, alguns rasgavam as suas roupas, se vestiam de saco, sentavam sobre cinza. Era um ritual que demonstrava o quão por dentro aquela pessoa estava humilhada. Era a humilhação externa. Paulo fica sem comer 3 dias.
se prostra diante daquela luz. Ele estava sendo massacrado. Talvez 1 bilhão de sentimentos de culpa caíram na cabeça de Saulo, que alguns dias atrás estava aplaudindo o apedrejamento de Estevão. Já pensou? Meu Deus, o que eu fiz? O azar do sacerdote, do sumo sacerdote, é que Saulo não era um filho do ódio. Ele era um filho de Deus. A diferença entre o sumo sacerdote e Saulo é que o sumo sacerdote esteve diante de Cristo, mas porque ele era um filho do ódio, ele não pôde reconhecer. Mas porque Paulo era um cara que amava a Deus, como é que você explica isso, Zé? Eu acho que é um mistério. Existem teologias que tentam explicar como é que dentro de alguém se processa arrependimento e conversão. A gente estuda isso no seminário, mas eu tenho escolhido não querer entender. Cada indivíduo é um indivíduo, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Eu não tenho como entrar dentro das entranhas da psique de cada um para dizer o que aconteceu. Eu só sei que Saulo, quando viu aquela luz, ele caiu por terra e entendeu que ele estava tentando destruir o movimento de Deus que ele tanto dizia que amava. Foi esse Saulo que escreveu: que miserável, que desventurado homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Eu vejo no meu corpo uma lei que guerreia contra a lei da minha consciência. Os meus desejos, as minhas vontades vão contra aquilo que Deus quer. Em Gálatas 5,17 ele diz: há um conflito dentro de mim. O espírito contra a minha carne contra o espírito, para que eu não faça aquilo que Deus quer que eu faça. Foi ele que disse: estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, chega. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé. É Cristo que vive em mim, não vivo mais eu, chega. Que ponto chega uma pessoa que diz: não dá, está tudo errado na minha vida. Esse encontro com Jesus poderia ter sido a morte de Saulo, para ele desejar o fim dele mesmo. Se bem que isso seria uma grande maldição para o judeu fazer algo desse tipo. Ele teria que conviver com essa amargura. Porque esse anúncio de Cristo, essa luz que brilha e ilumina todo homem, ao mesmo tempo que ilumina, joga Paulo nas trevas, ele fica cego. Esse é um poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que diz: Saulo, você está me perseguindo, você está errado. Saulo, o teu zelo todo está errado. Esse caminho que você vem trilhando está torto. Você precisa convergir, vira o leme, vai para outro lado, é outro caminho. Você acha que está me agradando, mas você está matando quem me ama. Você diz que crê no Messias e espera o Machia, mas você está matando o caminho do Messias. Você diz que ama a Deus, mas você está perseguindo o próprio Deus que se manifestou em carne. Saulo, presta atenção. Você é um pecador. Está resistindo tudo que eu digo, tudo que eu ensino, tudo que eu falei. E o pior é que você faz isso em nome de Deus. Acho que quando tudo isso bateu na cabeça de Saulo, esse anúncio, essa luz, esse brilho e essa glória, ao mesmo tempo, o fez ficar cego. O Evangelho é essa coisa doida, louca demais. Eu estou aqui pregando, você está aí sentado, mas tem dia que eu estou ouvindo e também estou sentado. Eu vou te falar o que eu penso e você pensa se o que você pensa é igual ao que eu penso quando eu ouço alguém que está falando igual ao que eu estou falando. Eu ouço as mensagens e falo: caramba, mas eu estou apanhando hoje aqui.
Eu sou um pecador, mas eu faço tudo errado. Meu Deus, tem misericórdia de mim. O evangelho vem e pá, pá. E ele machuca. Agostinho tem uma frase linda. Feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. A tua palavra são as chineladas e é por elas que eu te amo, porque ela fala a verdade. Porque o evangelho, ele conforta e consola aqueles que estão atribulados, mas ele coloca em tribulação aqueles que estão acomodados. Ele tem um duplo poder, e ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a verdade que diz você está errado, aquilo me conforta. Porque eu saio dessa autossuficiência do meu conhecimento, do meu status, da minha posição de zeloso, e caio na dependência do Filho de Deus, que é o único a quem eu devo adorar. Por isso que a gente vai contra sempre eu estou pregando aqui, indo contra o movimento que parece natural nos dias de hoje. As pessoas dizem que se convertem. Assim, eu fui num lugar, não importa qual religião. Eu não gostei muito do que ele falou. Eu não volto mais aqui. Eu fui num outro, o que ele falou é legal, mas aquele que cantou um negócio que eu não gostei. Eu não venho mais aqui. Tem outra hamburgueria aqui perto? Tem uma lá. Legal. Aqui tem queijo, mas a maionese, não sei, a recepção, não achei legal. Não curti. Até que eu acho uma religião que fala o que eu gosto, que aprova quem eu sou, que não me atrapalha, que não agride minhas convicções, que não prega ou não ensina nada que venha contra as minhas posições escolhidas nessa terra. E quando eu acho alguém, tipo um alfaiate, que faz uma roupa sob medida, aí eu digo, me converti a essa religião. Converteu o quê? Você continua no mesmo rumo. Você continua no mesmo caminho. Você só achou alguém que te aplaude. Evangelho é morte. É mortificar a carne todos os dias. Sabe quem é do reino e do evangelho? É quem diz, eu preciso começar tudo de novo. Essa é a igreja. A união de pessoas que descobriram que a vida delas não tem sentido. A equação da vida não se resolve se eu não colocar uma constante, Cristo. A minha equação não vai dar resultado algum se Jesus não estiver nela. Eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus todos os dias. Se tirar Cristo de mim, não sobra nada, só sobra o esterco. Isa, você não acha que isso é muito pesado? A gente pode rasgar isso do evangelho. Podemos até reescrevê-lo ao seu bel prazer. É uma escolha. Você pode fazer uma escolha de dizer, eu não quero seguir a esse Jesus, ótimo. Não, mas esse texto que está assim, eu vou reinterpretá-lo de um jeito que eu acho melhor para mim. Ótimo, construa um Deus à sua imagem e à sua semelhança, não tem problema. Mas pode, Zé, pode tudo. Ninguém é proibido de nada. O mundo está aí para você viver o que você quiser e fazer o que você quiser. Mas o Saulo entendeu que ele tinha que jogar tudo fora. Porque ele entendeu que ele era um pecador miserável. E que ele precisava começar tudo de novo. Acho que ele cantou essa música do coral. Quão cego eu andei. E perdido vaguei longe, longe, longe do meu Salvador. Eu me fiz de surdo e não quis ouvir a verdade. Eu estava cego e achava que enxergava muita coisa. Mas foi na cruz
Foi na cruz que eu enxerguei o meu pecado. Jesus não tinha pecado. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo o meu pecado. A minha maldade, a minha inveja, a minha sensualidade, a minha injustiça, minha maledicência, está tudo lá nele, está tudo exposto nele. Foi por isso que ele morreu, pelo meu pecado. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o quão mal eu sou. Porque foi pelo meu pecado que ele foi à cruz. A humanidade que escolheu andar longe de Deus, e isso se chama pecado. O cosmos e a criação que caminham para o fim eterno, porque isso é fruto do pecado. Olha para o Filho de Deus que diz para o mundo: eu carrego sobre mim o pecado. Quem quiser vir após mim, morra para esse sistema que vocês chamam vida, mas que eu chamo morte. Sai daí. Abandona essa lógica. Para de ser guiado por esses caminhos e siga o caminho. Vai ao contrário da humanidade. Lute contra você mesmo, esmurre o seu próprio corpo. Vai para a cruz, mas sai disso. Isso é laço. Aqueles que dizem, eu não sou mais isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Paulo acorda, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perseguindo Jesus. Eu amo Jesus. Aliás, eu amo a Deus, Ele é Jesus. Se humilha. Vai para Damasco. Semana que vem a gente continua nesse texto. Lucas dedicou uma sessão considerável sobre Paulo. Aliás, ele vai entrar nas viagens de Paulo e em muito da vida de Paulo começa agora. Até agora nós estamos centrados nos apóstolos e em Jerusalém. Mas daqui a pouco o livro de Atos começa a virar o leme para a expansão da igreja e o ministério de Paulo entre os gentios, fora da comunidade judaica. Que aliás é o que nós somos, a igreja chegou até nós, gentios. Ele fala da vida desse cara que disse, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O que aconteceria se dentro da nossa casa, vamos pensar no microcosmos da família, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, se cada um dissesse, não sou mais eu. Se ninguém subisse nas tamancas para dizer, tem que ser do jeito que eu quero, porque é assim que eu quero. Mas fosse massacrado pelo Evangelho para dizer, eu quero aquilo que Cristo quer. Mas o outro não refutaria, porque também iria desejar o que Cristo quer. E não diria assim, pai, você está certo, mãe, você está certo, ou filho, filha, você está certo. Todos diriam, nós estamos errados, só Cristo está certo. O que aconteceria com essa casa? Só teve um Jesus, né? Filho de Deus. Imagine, vamos fazer aqui uma história hipotética, já falei isso aqui uma vez, teatralizando a coisa. Se ao invés de Jesus ter nascido de Maria, Maria tivesse tido gêmeos. Hipótese, tá? Gêmeos, univitelíneos. Imagina, não existe, mas vamos dizer que existisse. Vamos elocubrar aqui. Os dois fossem filhos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Crescessem. E o diabo viesse para fazer a tentação. Onde você acha que os dois estariam? No deserto. Você também veio? Aí eu vim. O pai mandou, vamos. Aí eu falei assim, eu estou jejuando 40 dias. Ah, rapaz, eu pensei a mesma coisa. Viesse Satanás e dissesse, são dois? Vocês estão com fome? Por que vocês não oram juntos aí para a pedra virar pão? E os dois responderiam numa única voz, tipo jogral de igreja das crianças. Arreda Satanás. Eu que falei isso. Não, você também falou? Eu pensei que eu tinha falado, pensei que você estava me copiando. Não, eu achei que você estava me copiando. Os dois falariam juntos, nem só de pão viverá o homem. Afinal de contas, eles teriam o mesmo espírito, conduzidos pelo mesmo Deus.
Ia ser muito legal, os dois batendo papo no templo. Aí vem uma mulher pegada em flagrante adultério. Apedreja, não apedreja, tal. E os dois estariam escrevendo no chão, de repente fazendo um desenho juntos. Eu faço essa parte e você completa aquela. E aí, apedreja ou não apedreja? E os dois iriam juntos. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas tudo vocês falam juntos? É, que a gente tem o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma mente, o mesmo coração. Isso não aconteceu, porque Jesus era um só. Mas isso deveria acontecer, porque todos nós deveríamos ser guiados pelo mesmo Espírito. E é por isso que o mesmo Paulo, escreve aos Colossenses: da onde vem a discórdia e as guerras entre vocês? É que cada um tem uma cabeça, e os desejos de vocês são um exército militando dentro de vocês, cada um puxando a brasa para baixo da sua sardinha. Vou falar um negócio bem rapidinho. Nós temos que lutar pela unidade da igreja de Cristo, não tem que lutar nada. A unidade da igreja é uma coisa natural, consequente. A gente anda no Espírito, tem a mesma cabeça. Se não andar no Espírito, não vamos ficar batendo cabeça o resto da vida. E não tem encontro de pastores que faça isso mudar. O Saulo entendeu que ele tinha que morrer. Naquele momento, o grande algoz da perseguição da igreja, de um cara que respirava assassinato e perseguição, o iludido útil dos sacerdotes para fazer o trabalho sujo, reconhece que é um pecador. Bom, o livro de Atos vai contar para a gente que de pedra ele virou vidraça, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas mais para frente vai ter tempo da gente falar disso. Mas ele já não se encaixava mais no sistema. Digamos que ele começou a sofrer bullying, ele teve rejeição, ele era uma minoria, ele não tinha lugar na terra, ele passou a ser odiado. É, isso. Eu não sou mais daqui. Que engraçado, eu não sou mais daqui. Abrir os olhos e falar: o que eu estou fazendo aqui? Isso acontecia muito com Anthony e Doug. Até passou na televisão, chamava O Túnel do Tempo. Eles acordavam em outro lugar, em outra época, e falavam: eu não sou daqui. Vocês são muito jovens, né? A série O Túnel do Tempo é da época do Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes. Isso é um seriado que não passa mais. Mas o cara acorda, está em outro mundo, está em outra época. E eu não sou daqui. Quando você olha para esse mundo, a lógica de vida, de pensamento, a lógica social, política, econômica, a lógica da moda, a lógica das tendências, dos pensamentos, das razões, das ideologias, das filosofias. Quando você olha para esse mundo, você vai até Deus para Ele tentar te encaixar nesse mundo, ou você corre para Deus para se desencaixar dessa doença? Se você é daqueles da primeira hipótese, talvez você precise ficar um pouco cego. Porque Paulo disse: isso aqui não é para mim. Eu não sou mais daqui. Que louco. O que aconteceu com você, Paulo? Não sei. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou de Deus. Eu sou um pecador. A cruz é o lugar onde eu me encontro. Eu me achei. Eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Alguém o conduz pela mão, porque ele ficou cego, diz o texto. Devia ser ruim para um cara que era o topo da cadeia alimentar, ter um serviçal que cuidava dos cavalos, dizendo: vem aqui que eu te conduzo, porque você não está enxergando nem o caminho para chegar em Damasco.
Eu não consigo andar mais sozinho. Eu nem sei onde é que eu estou. Isso é uma conversão. Não é encontrar um lugar que faz tudo o que eu gosto para dizer que eu continuo no mesmo caminho. É ter uma trombada com o Evangelho que me desafia, me desconforta e me conforta ao mesmo tempo. Como a gente diz na gíria, que quebra as minhas pernas e diz, você é um pecador. E ao mesmo tempo diz, aqui tem graça, misericórdia e recomeço. É também o Evangelho que todo dia faz eu levantar da minha cama e lutar contra mim mesmo. Porque se deixar o homem sozinho é bicho solto. Ter consciência de que se eu me afasto da lei de Deus, da sua palavra, do Evangelho, do reino de Deus e andar sozinho, vai acontecer besteira. É ter total consciência de que eu preciso do Espírito de Deus. Eu sou um vaso de barro. Esse também foi Paulo que escreveu. A excelência não está no vaso, o vaso não é de ouro, não vale nada. A excelência é do Espírito que está nele. Se tirar, não sobra nada. É só barro que quebra. A consciência de que eu preciso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. É isso que vai nos salvar. O último sopro de vida humana nessa terra vai estar entre as pessoas que não encontram lugar na lógica dessa terra. O último lampejo de paz e de vida e amor verdadeiro vai estar no meio das pessoas que morreram para si mesmas. O último lampejo de verdadeiro amor, compaixão, misericórdia vai estar entre aqueles que deixaram de lado a sua razão humana e a sua honra para fazer a vontade do Pai. A única sabedoria, ou a última delas, só vai poder ser encontrada da boca daqueles que dizem, glorificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade e perdoa os nossos pecados. O único jeito de salvar a nós mesmos, nossos lares, e ter ainda algum sopro de vida nessa humanidade em trevas, a única chance está entre aqueles que negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz para segui-lo. A narrativa de Lucas para Teófilo é muito significativa nesse ponto. Ele começa a narrar a história de um cara que o Teófilo, por certo, conhecia já a história, provável que já tivesse lido suas epístolas. E agora, quando Lucas conta o nascedouro da igreja e a sua perseguição, ele está dizendo para Teófilo que esse grande cara que você está conhecendo, já que ele escreveu quase 40 anos depois, é esse Saulo que perseguia, matava e respirava ódio. Eu não sei o que você respira, que vício você respira, que sentimento te toma. Eu não sei que tipo de lógica te controla e te governa. Eu nem sei exatamente o que é que te atrai a estar num lugar como esse, onde a gente fala do Evangelho que quebra as nossas pernas. Mas uma coisa eu posso dizer, foi Deus que te trouxe aqui. Aliás, foi Deus que nos colocou aqui. Esse lugar aqui nem era para ser da igreja, a igreja não tinha nem que ter alugado, já tinha sido negado já para nós. Aí quando a gente decidiu que a gente ia ficar dentro de um teatro, o cara que disse não nos procurou para falar sim e a gente veio. E tudo que a gente tem aqui, você vai achar que sou eu? Pode esquecer, irmão. Isso é um laço. Você acha que você trabalha onde você trabalha porque você é bom. Claro que você tem qualidades, eu não estou querendo desmerecê-las. Mas se você não tiver a graça de Deus, você vai morrer com toda a sua bondade sem achar lugar na terra. Não é à toa que nós estamos onde estamos. Passamos pelo que passamos.
A aleatoriedade a gente pode até discutir na vida daquele que não conhece o Espírito Santo de Deus. Mas quem foi abraçado pela morte e ressurreição do Filho, nunca mais vai andar só nessa terra. Você está errado quando você acha que é o teu conhecimento. Aliás, Paulo diz que jogou o conhecimento fora para ter o conhecimento de Cristo. Nós somos muito orgulhosos. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu não. Joelho no chão para dizer, Senhor, me conduza. Acho que é por isso que tem tanta gente desorientada na vida, batendo cabeça. E vou dizer agora, principalmente dentro do ministério, infeliz, porque não entendeu ainda o que é ser conduzido pelo Espírito. Cada dia está batendo de um lado, está cada dia andando para uma coisa, cada dia tem uma nova visão. Posso dar um conselho? Morra. Vai aos pés da cruz. Seja corajoso para dizer, não é Deus coisa nenhuma, é a minha carne e a minha vontade. Me livra de mim mesmo, Senhor. Tem que ser muito cabra macho para dizer, eu sou um pecador, tudo errado, e eu quero começar de novo. Mas se tem uma chance de existir vida nesse mundo, é só para aqueles que estão prontos para morrer para si mesmos. Porque este é o cerne do Evangelho. Vamos ficar de pé.